as atividades econômicas na América. Bom, desde do segundo bimestre, vocês estão aprendendo as diferentes maneiras de se regionalizar. Agora, nós estamos regionalizando o continente americano. Diante disso aí, vocês verão agora que nós teremos no continente americano países altamente industrializados, ou seja, países que desenvolvem tecnologias aplicadas a diferentes setores, países cuja economia é base agropecuária, países que têm as suas atividades mais importantes relacionadas à exploração mineral. Quando a gente se refere a esse tipo de regionalização, estamos falando de diferentes formas de trabalho humano. Essas diferentes formas de trabalho humano nos permite analisar os processos de produção de riqueza dos países a partir da quantidade de pessoas ocupadas em cada setor, ou seja, o quantitativo de pessoas que se encontram no setor primário, no setor secundário, no setor terciário. É o que chamamos de população economicamente ativa, ou PA, tá? Diante disso aí, a distribuição da população economicamente ativa pelos setores produtivos é apenas um indicativo das diferenças econômicas entre os países, que está relacionado à história de cada um deles e a forma como participam da economia atual. Bom, agora vocês verão os recursos minerais e as fontes de energia. Quando a gente fala em recursos minerais, a gente se encontra falando em substâncias inorgânicas de origem natural, precisamente definida pelas propriedades física e química. Há milhares de minerais já devidamente estudados e catalogados, mas ainda continuam as descobertas de novas espécies, resultado de investigações mais pormenorizadas e da aplicação de métodos de pesquisa mais aprimorados. Quando a gente fala em recursos minerais, vocês têm que se lembrar, conteúdo do 7º ano, vocês têm que se lembrar que esses recursos minerais são substâncias naturais que se formam dentro dos diferentes tipos de rochas. Um mineral verdadeiro desenvolve-se sem a interferência do homem ou de qualquer outro ser vivo. É um processo inorgânico. Há 2 tipos de minerais, os metálicos e os não metálicos. Quais são os minerais considerados metálicos? O ferro, o manganês, o alumínio, o cobre, o chumbo, o ouro. Quais são os considerados não metálicos? O petróleo e o carvão. Mineraloides, que constituem os combustíveis fósseis, areia, argila, cascalho, materiais de construção, sais, nitratos, fosfato, enxofre e potássio, são considerados aí minerais da indústria química e de fertilizantes. Minério. Qual que é a definição de minério?
mineral ou rocha que contém um metal ou mineral explorável em condições econômicas. Esses recursos minerais aí, eles causam impacto ambiental provocado por quem? Pelas mineradoras. Por conta do quê? Por conta de que essas atividades mineradoras aí estão desenvolvendo uma atividade econômica que se transformou em uma necessidade para a expansão capitalista, certo? Bom, diante disso aí, quais são os principais recursos minerais? Alguns, né? Minério de ferro, os principais depósitos de minério de ferro aqui no Brasil estão concentrados ali no que chamamos ali de quadrilátero ferrífero, né? Fora aí o quadrilátero ferrífero, temos outras áreas de produção, certo? Bom, quando a gente fala em recursos minerais, a gente também se refere a uma diversidade de recursos minerais. Ele não é único, sabendo vocês que é o quê? Algo inorgânico. Independe da ação do homem e de qualquer outro ser vivo, tá? Fontes de energia. Quando a gente fala em fontes de energia, a gente fala que... O que é energia? Energia é a capacidade dos corpos para produzir um trabalho ou então desenvolver uma força. O universo ele é composto por matéria e energia. A natureza produz diferentes tipos de energia.